A história segue o nosso protagonista conhecido como Kang, que acabou sendo transportado para outro mundo. Após passar 20 anos lutando nesse mundo, onde a regra é matar ou ser morto, ele se tornou um poderoso necromante de nível máximo. Após se encontrar com o administrador dimensional, ele retornou à Terra. No entanto, ele acabou descobrindo que só se passaram 5 anos na Terra. E não só isso, após sua volta, dungeons e monstros apareceram na Terra, e nesse incidente seu pai acabou falecendo e sua família quase faliu. Mesmo tendo retornado ao nível 1 novamente, ele usará todas as suas habilidades e seu conhecimento para ser capaz de ajudar sua família. Esta é a parte 2. Caso ainda não tenha visto a outra parte, deixarei uma playlist abaixo para vocês. Agora continuaremos de onde paramos. Em uma loja, o vendedor de celular diz que não tem nenhum cliente e logo em seguida Kang chega, segura o vendedor e dá um tapa. O vendedor pergunta o que ele estava fazendo. Kang não diz nada e dá vários outros tapas. O vendedor pensa que esse cara é maluco e se não fizer algo vai acabar morrendo. Com isso, ele pede para Kang poupar sua vida. Após isso, Kang joga ele no chão e fala que odeia pessoas que lhe traem, e mesmo vale para quem mente para ele. O vendedor pensa que nunca encontrou esse cara antes, como poderia traí-lo. Em seguida, Kang mostra seu celular, dizendo que foi ele quem o vendeu. Neste momento, o vendedor se lembra de que tinha vendido esse celular para um idiota e agora ele está na sua frente novamente. Após esses eventos, Kang percebe que o modelo mais recente de telefone é diferente. Kang pensa que se aquele vendedor estivesse em Alphen, ele teria arrancado todos os membros dele. Em seguida, outros caras aparecem e falam que Kang é um necromante de rank F, mas vendo como ele concluiu a estação de Guanshu sozinho, seu verdadeiro rank deve ser E. Sendo assim, não é impossível ele e outro de rank F planejarem um abate em equipe. Yoren fala que ele é bem corajoso para um novato. Kang pergunta quem é ela e ela se apresenta como Yoren, sendo a capitã do time principal da Guilda Hwoarang. Kang conseguia sentir que essa pessoa era forte. Kang pergunta se ela quer alguma coisa dele e ela diz que teve um rato que entrou na masmorra da guilda dela sem nenhum tipo de medo. Kang pergunta se ela juntou todas essas pessoas só para pegar um rato, onde parece que a Guilda Hwoarang não tem nada melhor para fazer, e Kang fala que a dungeon era péssima. Rapidamente, logo em seguida, outro cara vem derrubar Kang, dizendo para ele não falar o que quiser, dizendo que a guilda deles não é algo que um imbecil como ele pode falar mal sobre. Kang se irrita e tenta revidar, porém Yoren acaba chutando ele e após isso dá outro chute, e Kang percebe que ela é bem rápida. Ela diz que vai dar um conselho para ele, dizendo que ele não parece ser um rank F normal, mas é melhor se ele não se fazer conhecido com essa sua habilidade significante, especialmente se isso envolver a Guilda Hwoarang. Ela diz que se ele quiser viver por muito tempo, deveria ouvir o conselho dela, a seguir eles vão embora. Kang fala que faz um tempo desde que foi pisado desse jeito, ele pensa que vai se lembrar bem de Yoren e a Guilda Hwoarang. Ao cair da noite, ao se encontrar com Jaemin, ele fica surpreso após descobrir que Kang se encontrou com Yoren. Kang pergunta se aquela pessoa é conhecida. Jaemin diz que ela é um dos 10 despertados de ranquear desse país. E a Guilda Hwoarang, junto com a KH e a Rame, é uma das 3 guildas que representam o país, sendo muito influentes, especialmente na economia e na política, onde são número 1 no mercado. Jaemin pergunta o que ele fez para chamar a atenção da Guilda Hwoarang na sua primeira masmorra. Kang fala que quando recuperar as forças, ele será capaz de acabar com o pilotão inteiro daquela gente da Guilda Hwoarang. Jaemin começa a rir, dizendo que a confiança dele é impressionante. Kang sabia que estava em desvantagem, e mesmo se ele subir de nível, se lutar um contra um fora da masmorra, ele tem um limite para o tanto que pode usar suas habilidades de necromancia, já que ela precisa de corpos. Após isso, Kang dá um presente para ele. Jaemin pergunta por que um perfume. Kang fala que isso é pelo dinheiro emprestado e dá mais um pouco de dinheiro. Jaemin fala que isso é muito, onde só precisava devolver o que tinha pegado emprestado. Kang fala que não tem problema e pode pegar. Kang fala que isso é pelo dinheiro emprestado e pelas acumulações. Jaemin pensa que isso quer dizer que esse cara vai continuar na sua casa. Ele pergunta se Kang não encontrou sua mãe. Kang diz que é porque a casa é pequena e terá que ficar neste lugar até conseguir comprar uma casa. Kang questiona se isso não era o suficiente, perguntando se ele precisava de mais. Jaemin fala que a questão não é dinheiro. Em seguida, ele percebe que Kang trocou de telefone por um dos modelos mais recentes e pede para dar uma olhada. Jaemin fala que esse celular é feito com pedra de sangue, então é muito caro. Ele fala que parece que Kang ganhou muito dinheiro. Kang diz que ganhou isso como prêmio de um evento, sendo um evento único que só acontece uma vez na vida, onde coloca sua vida em jogo. Após ver um aviso de depósito, Jaemin fala que isso é muito dinheiro. Kang diz que aquele idiota enviou o valor errado. Em outro lugar, Sang se encontra com Kang novamente. Kang fala para ele explicar isso, onde ele tinha enviado o valor errado.
Rapidamente, Sang acha que ele queria bem mais e assim fala que vai pagar tudo o que deve e só pede mais um pouco de tempo. Todos ao redor começam a comentar questionando se Kang era um agiota. Kang fala para ele se sentar se não quiser morrer. Sang fala que sente muito, onde não poderia pagar um valor tão alto agora, mas se der tempo a ele pode achar um jeito. Kang pensa que realmente rolou um mal entendido, mas mesmo assim ele decide aproveitar essa situação. Kang pergunta por quanto tempo ele pode esperar. No outro dia, Kang se encontra com Sang novamente e Kang pergunta por que ele estava de bom humor no seu primeiro dia como escravo. Sang fala que ser um escravo tem seus benefícios. No dia anterior, Sang tinha falado para ele que como não tinha como pagar a dívida agora, com isso ele terá que fazer um grupo com Kang para assim pagar a dívida com que ganha. Kang fala que no fim das contas, ele só vai ficar assistindo bem confortável enquanto ele faz tudo. Sang rapidamente nega, dizendo que vai servir como seu gerente por um certo período de tempo. Kang pergunta o que seria isso. Sang fala que vai cuidar de tudo, desde a seleção e reserva de dungeons até a venda de pedras de sangue. Até mesmo será o Uber dele, resumindo, ele vai ser como alguém da divisão de apoio das guildas. Kang fala que então ele vai ser só escravo, onde Sang está dizendo que vai pagar com seu corpo já que não tem dinheiro. Sang pensa que ele não está estava errado, mas porque estava se sentindo como um idiota. Sem escolhas, ele fala que é isso mesmo. Kang fala que a duração vai ser de 1 ano, mas ele se sente mal por não dar nenhuma recompensa, com isso fala que vai pagar a ele um salário. Sang agradece muito. Kang pensa que iria devolver o dinheiro para ele, mas ao invés disso acabou conseguindo um escravo. Kang fala para ele fazer suas tarefas direito e ser um bom guia, e assim vai dar 10% dos ganhos para ele. Kang pergunta se ele encontrou a dungeon que tinha falado anteriormente. Sang fala que a dungeon de rank 3 que tem o maior número de monstros invocados que ele mencionou estava na saída 3 da estação Maebeong. Ao entrarem na dungeon, Kang fala que realmente tem bastante deles. Kang decide colocar todos os pontos de status que guardou em dominação. O sistema informa que o número de monstros e esqueletos que ele pode invocar aumentou para 19. Kang diz para lutar contra quantidade é com quantidade e diz para começar a caçada. Com isso, os soldados de Kang começam a eliminar os monstros. No próximo andar, Sang chega e diz que pegou todas as pedras do andar de cima. Kang fala que ele fez um ótimo trabalho e que era para continuar assim. Ele fica bastante surpreso por Kang já ter matado todos eles. Ele pensa que normalmente a dungeon de Rank Win geralmente leva cerca de 2 horas para ser limpa, mas ele fez tudo isso sozinho em 15 minutos. Em seguida, Kang fala que precisa dar uma pausa. Ele diz que está no nível 7 agora e conseguiu vários pontos de conquista, com isso decide dar uma olhada nas habilidades que pode aprender no nível 7. Porém, eram todas inúteis. No entanto, ele percebe que pode invocar um esqueleto mago quando chegar ao nível 10, assim ele decide comprar antecipadamente. Em seguida, Sang fala que já acabou tudo e a pedra de retorno apareceu também. Kang pergunta quanto tempo passou e Sang fala que foram 27 minutos. Kang fala que já que tem esse lugar por 4 horas, decide limpá-lo de cima para baixo. Após saírem da dungeon, Sang vende as pedras de sangue e para sua surpresa eles conseguem 200 mil reais. Sang fica bastante surpreso com a quantidade, pois eles ganharam essa quantia em apenas 30 minutos. E só pelos 10% que ele ganharia com essa quantia é a mesma coisa que ele ganhou depois de passar 2 meses limpando uma dungeon de T1. Ele fala que Kang é realmente incrível. Kang fala para ele não exagerar, onde eles ainda têm que limpar ela mais 7 vezes. Em outro lugar, na guilda Hammer, o líder de grupo, chamado Michan, recebe uma ligação de um cara que tinha que relatar uma coisa com urgência. Onde 2 pessoas reservaram uma dungeon por 4 horas, mas esses caras são bem sérios. Michan fala que pessoas morrem em dungeons o tempo todo, no entanto o cara fala que não é isso. Na verdade, eles limparam a dungeon com segurança, mas a velocidade de limpeza deles é anormal. A primeira limpeza deles durou 30 minutos, mas agora limparam em apenas 11 minutos. Ele pergunta se deve pesquisar sobre eles. Dizem que eles são de rank F, mas pelo que ele pode ver, estão acima disso. Michan fica bastante surpreso. Ele fala para deixar o celular ligado e esperar, pois iria ligar depois de pesquisar sobre eles. Após isso, Michan se pergunta o que estava acontecendo, e para sua surpresa, ele descobre que um deles se registrou no dia anterior e o outro só tem 2 meses de experiência. Ele não conseguia acreditar que esses caras estão limpando uma dungeon de Tier 3 em apenas 10 minutos. Ele pensa que a avaliação de rank passou longe, onde eles estão no mínimo no rank C. Ele sabia que indivíduos que manifestam habilidades de despertados de rank C desde o início têm uma grande chance de crescer e se tornarem despertados de rank alto.
Ele se prepara e fala que um despertador promissor apareceu depois de tanto tempo. Em outro lugar, uma pessoa pergunta se aquele era o cara que invadiu a dungeon deles. Outro cara confirma dizendo que essa é a informação que obteve do empregado civil do departamento de administração que estava na cena. O cara pergunta quem é essa pessoa ao lado dele. O outro fala que ele se chama Sang, tendo 21 anos. Ele é apenas um mago das chamas de rank F comum, e Kang parece ser a força principal do grupo, um necromante de rank F. O cara pergunta o que ela acha dele. Ela fala que pensou que ele não era um rank F normal, mas não a esse nível. Com isso, ela fala que ele é quase um rank C. O cara fala que então, ou ele escondeu o rank dele de propósito durante a avaliação, ou ele está evoluindo a uma velocidade incrível. Ela pergunta se já houve algum caso entre os despertados de uma velocidade de evolução tão alta assim, onde mesmo que eles sejam despertados de rank baixo, isso é basicamente subir 2 ou 3 ranks em uma noite. Ele fala que houve um caso similar no passado, onde teve um despertado que evoluiu do rank F ao rank A. A pessoa cujo local de crescimento foi mantido completamente debaixo dos panos até ele se tornar o rank 1 da Coreia. Ela começa a rir dizendo que ele não pode ser comparado ao Kang-Shu. Ele diz quem sabe e dá uma olhada no vai doer. Com isso, ele fala para rastrear esse cara, onde ele mesmo vai ver que tipo de pessoa esse cara é. Ele é o mestre da guilda Hwarang, chamado Sang-hwan. Em outro lugar dentro da dungeon, Sang pensa que por mais que dinheiro seja importante, ele se pergunta se vai morrer se continuar assim. Onde ele nunca ouviu falar de alguém que morreu escavando muitas pedras de sangue, mas isso já era demais. Sang pergunta a Kang se pode descansar por um tempo. Após descansar um pouco, Sang fala que se sente muito melhor agora. Kang pergunta quanto tempo ainda tem sobrando. Sang fala que tem cerca de 12 minutos. Ele se pergunta com o dinheiro que tem agora deve conseguir comprar uma casa decente para sua mãe e irmã viverem. Assim, ele fala para Sang que a partir de agora, todas as pedras de sangue que escavarem serão dele. E ele vai ajudar marcando elas, com isso ele poderia escavar o quanto quiser, assim fala para aumentar o ritmo. Logo em seguida, Kang começa a eliminar as criaturas rapidamente. O sistema informa que ele subiu para o nível 10. Após dizimar as criaturas, ele acredita que isso deve ser bastante. O sistema informa que ele chegou no nível requerido para uma classe e está na hora de escolher uma classe. Kang fala que isso é bem estranho, onde tem um avanço de classe quando chega ao nível 10 em Alpen, mas ele já tinha a classe de necromante, então o que seria isso? Após o sistema analisar tudo, é escolhida a classe de guerreiro e como privilégio foi dada a arma de guerreiro para ele. Kang se pergunta se tem duas classes agora, mas por que guerreiro? Onde teria sido mais vantajoso conseguir a classe de mago, porque os atributos dela se complementam com a sua classe de necromante. E se ele soubesse que isso iria acontecer, ele não teria lutado com pé de cabra e 5 magia. Ele se pergunta o que seria essa recompensa de classe, a arma do guerreiro. Ele não conseguia acreditar que só seria um cano de metal. Ao segurar, ele descobre que essa arma é tanto sua amiga quanto vida, onde ela também evolui junto com seu usuário. E ela sempre estará com ele, esperando para ser invocada, tendo alguns efeitos adicionais. Apesar de tudo, ele acha uma boa arma, já que ela evolui juntamente com ele. Com isso, ele estava ansioso para ver que tipo de arma ela vai virar. E agora, o privilégio de necromante, que seria a Pedra do Demônio Selado. Ele sabia que é uma pedra mágica que o necromante recebe quando alcança um certo nível. E existe um total de 7 pedras seladas, que podem até mesmo ser comparadas aos soldados esqueletos. Elas contêm as invocações mais fortes. Em Alpen, ele lutou contra seus inimigos, usando elas em seu território. Ele se pergunta o que será que vai conseguir dessa vez, e assim libera o selo, e para sua surpresa era a Bibi. Ela estava bastante triste e pergunta para onde o mestre tinha ido, pulando em cima dele dizendo que sentiu muito a sua falta. Kang pergunta se ela não tinha ficado em Alpen e o que aconteceu. Ela diz que depois que o mestre desapareceu, todas as invocações ficaram presas dentro da sala do selo. Ele se pergunta se eles se moveram atrás da dimensão com ele. Em seguida, Bibi fala que estava sentindo um cheiro. Kang pergunta o que seria. Ela diz que está sentindo o cheiro de filhotes de tranete nesses insetos. Kang fica bastante surpreso, pois esse monstro é um demônio que veio de outra dimensão desconhecida e destruiu 90% de Alpen. Onde mesmo que ele não tenha lutado com ele pessoalmente, ele lutou contra inúmeros dos filhotes deles que vieram para o seu território até que se cansou disso. Ele pergunta se essas criaturas estão invadindo a Terra e se é por isso que as dungeons estão aparecendo. Então ele pensou que tinha escapado do inferno, mas parece que ele encontrou outro inferno. Na entrada da dungeon, Michan chega e pergunta onde estavam os dois. O cara responde que se passaram 8 minutos desde que eles entraram, com isso eles estavam perto de saírem. Mas ele diz que esses caras não são de brincadeira, pois eles já ganharam uma quantia de dinheiro enorme por conta própria. Ele fala que se fosse forte assim, raidaria uma dungeon também.
Em seguida, eles saem e Michan vai até eles e agradece por ajudarem a limpar a dungeon. Ele pergunta se pode tomar um pouco do tempo deles, mas Kang fala que não tem tempo e vai embora. Michan pede para esperar só um instante. Kang, irritado, pergunta o que foi e se vai acabar interrompendo eles de qualquer jeito porque ficou perguntando se podia. Michan se pergunta qual o problema desse cara. Ele fala que parece que falou muitas coisas desnecessárias. Assim, fala que vai direto ao ponto, onde ele gostaria de recrutá-lo para a Guilda Hammer. Kang rapidamente nega e vai embora. Michan fala que parece que ele não conhece a Guilda Hammer muito bem. Kang questiona se ela é uma das 3 melhores guildas da Coreia. Michan fala que eles tratam pessoas talentosas da Guilda Hammer muito bem e se ele se juntar a eles, ele garante que providenciarão o melhor suporte possível. Kang, irritado, fala para ele olhar só, onde estava se sentindo muito ruim agora e pergunta se podia deixá-lo em paz. No outro dia, a mãe dele pergunta o que é isso e o corretor fala para levar o tempo que quiser para conhecer a casa. Ela pergunta a Kang se vão morar nessa casa, onde eles não tinham dinheiro. Kang fala que recebeu seu dinheiro. Ela fica bastante surpresa e pergunta como ele conseguiu todo esse dinheiro. Kang responde que ele é um despertado. Ela pergunta se ele ganhou esse dinheiro todo com as dungeons. Ela, preocupada, fala que isso é muito perigoso, dizendo que seu pai faleceu por causa de uma dungeon, com isso não poderia deixar que ele entre em uma. Kang fala que estava tudo bem onde seu filho não é fraco, onde parecia que estava esmagando formigas quando estava em uma dungeon. Ela tenta questionar, mas Kang fala que estava tudo bem, onde ele iria compensar todo o trabalho duro que ela fez. Com isso, ela só precisava acreditar nele de agora em diante. Ao cair da noite, Kang convoca Bibi. Ela pergunta o que aconteceu. Ele fala para ela sair logo, mas ela vai para outro lugar. Ele se pergunta o que foi isso. E para sua surpresa, ela acaba se transformando em uma gata. Ela fala que não pode aparecer no seu corpo original, com isso não tem escolha a não ser usar o corpo de pequenos animais. Ele se pergunta se ela pode aparecer na forma original apenas dentro da dungeon, mas por que isso? Ele pergunta se ela ainda estava sentindo a energia de Trinity. Ela fala que não estava sentindo absolutamente nada. Ela diz que neste lugar tem um cheiro bom, um cheiro de paz. Kang pensa que apesar dela ser um demônio, ela gosta do cheiro de paz. Ele se pergunta se o poder do Trinity não atingiu a realidade ainda. Em seguida, um cara pergunta se ele cuida dos gatos de rua, onde ele tem um lado gentil. Após isso, o cara fala que é um prazer conhecê-lo, se apresentando como líder da Guilda Hwarang e Sang-ho. Ele pergunta se podem conversar um pouco. Em outro lugar, Sang pensa que não consegue entender Kang, onde antes ele perguntou por que ele recusou a oferta da guilda. Kang fala que não queria, pois ele odeia receber ordens de outras pessoas. Sang fala que até mesmo a mundialmente poderosa Guilda Hammer não é nada comparada a ele. Ele pensa que esse cara recusou a oferta da Guilda Hammer por um motivo desses, mas isso não importa agora, pois logo ele vai encontrar a garota fofa dos seus sonhos. Com isso, só precisa conquistar e segui-lo de agora em diante. Em seguida, o vendedor de carro chega e pergunta se ele vai assinar o contrato agora mesmo. Sang confirma. Em outro lugar, Sang-ho fala que primeiramente gostaria de lhe pedir desculpa pelo que aconteceu no dia anterior, onde ouviu que houve um conflito entre ele e a Yoren. Neste momento, ele se lembra de que ela era aquela mulher de cabelo vermelho. Sang-ho fala que ela é sua irmã mais nova, mas ela tem um temperamento complicado onde ela se importa muito com a guilda. Então, se ela foi um pouquinho dura no dia anterior, com isso gostariam de compensar ele por isso. Kang fala que não precisa disso e pergunta qual é o verdadeiro motivo para se encontrar com ele. Sang-ho fala que na verdade é que eles estiveram observando seu movimento nos últimos dias, onde ele está raidando em uma velocidade incrível, uma que não pode ser mantida por um Rank F. E baseado no que pode ver na sua raid recentemente, ele é no mínimo um Rank C. Sang-ho fala que tem certeza que ele vai se tornar um despertado de alto nível logo logo. Kang pensa que depois da Guilda Hammer, agora é a Guilda Hwarang. Kang pergunta se ele quer recrutá-lo. Sang-ho fala que é isso mesmo e pede para se juntar à Guilda Hwarang, prometendo que ele receberá o melhor tratamento adequado para suas capacidades. Kang pergunta se é assim, se ele conseguir vencê-lo, então ele lhe dará sua posição de liderança. Sang-ho começa a rir, dizendo que ele é tão confiante quanto os boatos dizem. Mas ele não estava liderando a Guilda Hwarang apenas baseado nas suas habilidades de despertado, já que ele é apenas um Rank B. E é por isso que mesmo se ganhasse dele, não poderia passar a sua posição. Em seguida, Kang fala que de qualquer forma não estava interessado, então estava indo embora. Sang-ho pergunta por que ele acha que as dungeons apareceram, onde já faz 5 anos desde que o choque de masmorra aconteceu. E nesses 5 anos não encontraram nada conclusivo sobre as dungeons, onde as dungeons foram aumentando conforme os dias foram passando e monstros mais fortes começaram a aparecer. E a humanidade está obcecada em usar as pedras de sangue para fazer negócios ao invés de manter a vigilância contra as dungeons.
E uma coisa é certa, se isso continuar, não apenas a Coreia, mas o mundo inteiro pode ser aniquilado. Ele fala que está juntando despertados para prevenir que isso aconteça, pois ele acredita que isso seja seu destino. Com isso, pede para Kang ajudar eles com isso. Na guilda Rami, um cara pensa que o clima depressivo já estava no começo do dia. Em seguida, ele fala para o líder de time que eles fizeram reserva para a saída número 6 da estação Guanchu no dia anterior. Min-chan pergunta por que estava falando daquele grosso logo cedo. O cara fala que aquela dungeon é de 4 estrelas. Rapidamente, ele pergunta se eles vão em 2 pessoas novamente, e o cara confirma. Min-chan fala que esses caras são malucos, onde Rank F não pode entrar em esquadrões de ataque para dungeons de 4 estrelas em diante. E eles podem entrar como mineradores de pedras de sangue ou suportes. Mas se eles não sabem nem algo básico assim e fizeram uma reserva imprudentemente, então eles são realmente só novatos. Mas ele se pergunta que tipo de habilidades eles têm para que possam se arriscar em uma dungeon de 4 estrelas. Assim, ele pergunta ao cara se eles têm uma dungeon de 4 estrelas naquela região também. O cara confirma. Min-chan fala que é bem próximo da deles, com isso fala para liberar a agenda daquela dungeon. O cara pergunta se eles não tinham desistido dele. Min-chan fala que dessa vez eles vão com tudo, onde se quiserem pescar um peixe grande vão precisar de uma isca grande. Em outro lugar, Kang fala que esse carro é bem suave. Sang fala que preparou ele porque sentiu mal por levar Kang em um carro pequeno. Na entrada da dungeon, um cara pergunta como despertados de Rank F podem fazer uma dungeon de Tier 4 e ainda com apenas 2 pessoas. Sang fala que eles estão bem confiantes, o cara fala que mesmo assim não pode permitir. Sang fala que não vai pedir para ele assumir a responsabilidade e assim pede para entrar, mas ele fala que não podem pois essas são as regras. Sem escolhas, Sang fala para Kang que não conseguiu convencê-lo, onde esse cara só diz que eles não podem. Assim, ele se desculpa dizendo que deveria ter procurado melhor. Kang fala que não tem jeito e com isso vai para a associação no outro dia para pedir um reagendamento. E pede para Sang procurar por uma dungeon de Tier 3 por perto. Em seguida, Min-chan chega e fala que é uma coincidência se encontrarem novamente. Ele diz que isso deve ser o destino e pergunta se tem algo errado, onde ele adoraria ajudar se for possível. Kang começa a rir e diz que isso está longe de seu destino e assim pergunta como eles podem ajudar. Ele pergunta se eles não sabiam que as dungeons de Tier 4 são restritas a grupo de Rank C ou maior. Onde eles têm uma dungeon de Tier 4 da guilda, eles desmarcaram todos os agendamentos, então eles podem usar o quanto quiserem. Kang fala que ele estava sendo muito gentil e diz que nenhum favor vem de graça. Min-chan fala que é apenas um sinal de boa vontade deles e vai lidar com seu rank, então eles podem entrar e fazer a raid como desejarem. Kang fala que já que é assim, agradece e vai entrar, mas Min-chan fala para eles esperarem um pouco, pois preparou um presente para eles dois. Min-chan pensa que mesmo se ele não quiser algo em troca com um favor, vem uma dívida de gratidão. Onde quando alimenta alguém assim, é da natureza humana se sentir na responsabilidade de comprar algo para a pessoa comer da próxima vez. E mesmo se ele for um despertado com várias habilidades, ainda é apenas um garoto de 24 anos. Ele fala que tem Kang na palma da sua mão agora. O outro cara fala que Kang parece bem diferente do dia anterior. Kang pergunta o que seria, o cara fala que estava tão assustado de até começar uma conversa com ele. Kang fala que seu humor estava meio ruim no dia anterior. Ele pensa que sua mente ficou meio complicada pensando sobre os Tranit. O cara fala que já que parece que ele está de bom humor, pergunta se gostaria de sair para beber depois. Kang fala que parece ser uma boa ideia. O cara começa a rir e pensa que depois de ter passado 2 anos como bobo da corte na guilda Rami, ele vai fazer esse cara assinar o contrato. O cara fala que tem um lugar bom que só ele conhece. Sang pensa que esses caras estão perdendo tempo, onde não importa o quanto lamba a bota dele, Kang não vai se juntar à guilda. Ao retornar, Min-chan pergunta para onde foram, o cara diz que eles já entraram. Min-chan pergunta por quê, onde ele tinha falado para esperar que iria pegar o presente. O cara fala que de todo jeito não iria esperar eles limparem a dungeon, com isso é só entregar depois que saírem. Porém, o cara acaba descobrindo que o presente era um kit de sobrevivência. Min-chan fala o quanto ele acha que 2 Rank F que estão indo para uma dungeon de Tier 4 pela primeira vez sabem sobre uma dungeon de alto nível. Ele sabe que o rank recomendado para entrar em uma masmorra de Tier 4 é um grupo de Rank D com um Rank C como líder, e Kang é apenas um Rank F. Mas vendo a velocidade dele limpando dungeons de Tier 3, ele deve conseguir lutar contra monstros das dungeons de Tier 4. Mas a organização das dungeons de alto nível que vão do Tier 4 ao 6 é muito diferente das dungeons de Tier baixo. E se entrar sem informações ou sem equipamentos de sobrevivência, qualquer despertado seria incapaz de sair vivo. Ele fala que isso não é uma demonstração de boa vontade, é praticamente mandar eles para a cova mais cedo.
Dentro da dungeon, Kang pergunta se isso é Tier 4 mesmo, onde os monstros são bem comuns. Sang fala que não tem certeza, ele questiona se ela é mais fácil do que dungeons de Tier 3 normal. Em seguida, Kang procura pela Pedra de Retorno, porém ele não a encontra. Ele se pergunta se isso é por causa que sua habilidade de busca seja de nível baixo. Com isso, ele fala que por agora eles deveriam voltar e procurar de novo. Porém, eles não encontram nenhuma pedra, eles se perguntam o que estava acontecendo. E para a surpresa deles, pouco tempo depois, eles encontram um portal. Kang pergunta se é por causa disso que a Pedra de Retorno não apareceu. Kang pergunta se é para entrar ali. Ele fala que é por isso que parecia ser tão fácil, onde parecia que a brincadeira iria começar agora. Ao entrarem, eles vão parar no meio de uma floresta. Kang pergunta se eles se teleportaram para outra dimensão. Em seguida, eles percebem que as roupas deles sumiram. Kang se pergunta se apenas os corpos foram transportados. Pouco tempo depois, eles ouvem um grande barulho. Kang fala que essa deve ser a entrada de verdade do portal de Tier 4. Após Kang conseguir umas roupas, Sang pergunta quantas habilidades ele tem. Kang pensa que atualmente está no nível 10 e graças ao bônus de sua vida passada, ele tem atributos que são normalmente altos para o nível 10. Mas ainda vai ser perigoso se for uma masmorra de 4 estrelas, e por mais que ele tenha passado pela masmorra Raquel usando só a sua necromancia, se por acaso houver um pequeno número de monstros fortes, ele não vai conseguir lidar com eles. Sendo assim, ele aprende várias habilidades de guerreiro e decide testar elas. Logo em seguida, um monstro aparece e Kang, usando os sentidos de um guerreiro, vai para cima da criatura rapidamente. Ele se pergunta quão forte será um monstro de nível 31 e decide testar por conta própria. Na saída, Minshan fala que a barreira ainda não desapareceu. E como o tempo passa 4 vezes mais rápido dentro de uma dungeon de rank alto, cerca de 2 horas devem ter passado. O cara pergunta até quando ele vai durar e não acha que ele vai pelo menos lidar com o crocodilo. Minshan fala que com as próprias mãos é difícil e o portal para as dungeons de rank alto não permite que objetos da terra entrem. E a única coisa que pode passar são objetos feitos com material que existem do outro lado do portal. E mesmo que eles consigam derrotar um monstro ou dois, o maior problema é comida e água, onde é difícil para as pessoas sobreviverem até na selva amazônica sem nenhum suprimento. Voltando para dentro da dungeon, eles estavam comendo tranquilamente. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o seu like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!